Fala galera, beleza? Professor Gusta de Biologia aqui com vocês e dando sequência às nossas aulas de zoologia, chegou a vez do filo dos nematóides, os nossos queridos nemateumintos, que são vermes cilíndricos, ao contrário dos plateumintos, que eram vermes achatados. Portanto, o nematóide é aquele vermezinho que você observa na imagem, parecidinho com um espaguete, ó, delícia! Então a gente tem aqui os vermes cilíndricos, aproximadamente 25 mil espécies descritas, mas esse número está muito aquém da realidade, cujas estimativas passam de mais de 1 milhão. Olha só que loucura! Muitos deles são parasitas de vários seres vivos, a gente não tem estudo sobre eles ainda. Mas estão aqui os nossos vermes nematóides, sem muita enrolação, bora porque as questões mais cobram sobre esse filo. Esses vermes aqui, nematóides, eles podem ser de vida livre, né? Então aqueles que não estão parasitando ninguém, ou os parasitas. É óbvio que as questões vão cobrar, na sua maior parte, os nematóides parasitas, porque alguns deles são parasitas de seres humanos. Lembrando que essa não é uma aula sobre doenças, não é uma aula sobre verminoses aqui, beleza? Então não vou falar para vocês sobre as verminoses. Eu vou citar quais são as verminoses, obviamente causadas pelos nematóides, mas apenas citar. Você tem outras aulas aqui falando sobre verminose. Então a gente tem, por exemplo, só que nessa imagem, o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Você está ligado, sabe qual doença ou quais doenças esses vermes aqui causam? Daqui a pouco a gente fala sobre eles. Mas dá uma olhada no aspecto da boca deles ali. Olha que coisa demoníaca. Continuando, a gente tem características que aí sim eu quero que você foque bastante. Características embrionárias, de desenvolvimento, que é óbvio que as questões de zoologia sempre batem nesse ponto. Então nós temos aqui, simetria bilateral não é novidade evolutiva, porque lembra que os plateumintos já possuíam simetria bilateral. Lembra aquela que você traça uma divisão assim, ó, corta aqui e você tem dois lados iguais. Isso é uma simetria bilateral. Os plateumintos já eram assim. Os nematóides continuam, então não tem nenhuma grande novidade aqui. Para cá também, ó, triblásticos. Temos novidade evolutiva? Lembra lá da aula dos plateumintos? Não temos novidade evolutiva, afinal de contas, o terceiro folheto embrionário, que é a mesoderme, já surgiu nos plateumintos. Lembra, porífero não tinha nada, quinidário era diblástico, plateuminto triblástico e todo mundo dali para frente é triblástico também. Mas aqui vem uma novidade evolutiva. Eles são pseudocelomados. Pseudocelomados, tem um falso celoma, também chamados de blastocelomados. Vem comigo na imagem para você entender o que é um pseudociloma, por que ele é um pseudocelomado, tá? Então vem comigo. Os plateumintos, eles não tinham uma cavidade no corpo. Tinha uma cavidade digestória, beleza, aqui ó, cavidade digestória, tudo certo. Mas olha só, pseudoceloma é uma cavidade, então você está vendo essa cavidade zona que vem aqui, ó, tudo isso em branco. E é uma cavidade que vai ser importante para drenar alguns líquidos do corpo, vai ser importante na locomoção, para alojar alguns órgãos internos, beleza. Mas por que isso não é um celoma verdadeiro? Tá vendo esse tecido aqui, ó? Esse tecido, ele é originado da mesoderme, tá vendo aqui, ó? Da mesoderme. Um celoma verdadeiro é aquele que é formado totalmente pela mesoderme, então ele só pode estar em contato com a mesoderme. Percebam que esse celoma aqui, na sua parte de fora, ele até está em contato com a mesoderme, tá vendo? Ó, ele está em contato aqui, ó, com essa camada da mesoderme, tudo certo. Mas na sua porção interna, ele está em contato, ó, o celoma está em contato com essa camadinha que você está vendo aqui em amarelo, cara. Essa camadinha que você está vendo em amarelo, que reveste a cavidade digestiva, a origem dela é a endoderme. Portanto, essa cavidade aqui, chamada de pseudoceloma, ela não é um celoma verdadeiro, porque ela está em contato tanto com a mesoderme quanto com a endoderme. Volta para mim aqui, ó. Celoma verdadeiro é aquele totalmente rodeado pela mesoderme. Veremos um celoma verdadeiro na nossa próxima aula, na aula de anelídeos. Aí você vai entender a diferença entre um acelomado, pseudocelomado e um celomado. Tranquilo? Por enquanto, guarda isso aqui. Essa informação é crucial para as questões comparativas da zoologia. Elas sempre vão querer comparar. Então, nematóides são
pseudocelomados têm um falso celoma. Continuando, a gente também tem algumas coisas interessantes. Lembra que o tubo digestório ali surgiu pela primeira vez. Os cnidários tinham uma cavidade gastrovascular, então eles tinham boca ali, mas não tinham ânus. Os plateumintos desenvolvem isso um pouquinho mais, mas eles também têm um tubo digestório incompleto, porque tem boca, mas não tem ânus. E aqui surge o ânus. Se surge o ânus, nós temos um sistema digestório completo. Óbvio que isso vai ser importante para a sua questão de zoologia. Vem comigo na imagem para você entender. Então ele vai ter aqui a boca, e aí tem toda a questão do tubo digestório, ó, percorrendo aqui, intestino, faringe, intestino, e chega lá no final ele tem quem? Ânus. Então isso organiza muito melhor o tubo digestório. A digestão dele, boa parte acontece nessa cavidade, que seria uma digestão extracelular, e aí digestão intracelular também para completar. Então volta para cá. Entenderam então? Ó, primeiro tubo digestório completo da escala evolutiva dos reinos animais está aqui nos nematóides, nos nemateumintos. Grava isso, guarda isso, as questões vão perguntar, vão comparar novidades evolutivas de um grupo com o outro. Daqui a pouco eu mostro um pouco mais desse desenho aqui para você. Continuando, nós temos uma coisa interessante ali. Alguns possuem placas cortantes na boca. O que seriam essas placas cortantes? Olha só a imagem. Tá vendo aqui? Ó? Isso aqui é a boca. A gente viu isso lá na primeira imagem ali. É um verme que causa uma doença. Daqui a pouco a gente vai ver melhor quem é. Mas olha só, placas cortantes na boca. Ele vai usar isso aqui para cortar, para perfurar o intestino, por exemplo, para ficar roubando ali o nosso sangue, os nossos nutrientes. Isso é um problemão, mas eles têm aqui. Vindo de novo para a imagem, você percebe que esse desenho aqui, tá, que tem ali boca, todo o tubo digestório, olha lá, termina no ânus, isso a gente já viu tudo certinho. Mas percebam que do lado de fora do corpo tem uma tal de cutícula. Cutícula. Volta para mim, essa cutícula lisa que eles têm é muito resistente e serve para resistir, por exemplo, naqueles vermes que precisam passar pelo nosso trato digestório. Imagina só um verme tendo que passar pelo nosso estômago. Nós temos suco gástrico, o pH ali é muito baixo e um dos grandes objetivos desse pH baixo, dessa acidez, desse ácido clorídrico, é justamente eliminar alguns organismos estranhos que entram pela nossa boca, por exemplo. Mas, obviamente, aqueles parasitas adaptados, evolutivamente adaptados ali a parasitar o nosso intestino, como eles têm que passar pelo estômago, eles vão ter alguma coisa de proteção e, no caso, eles têm uma cutícula resistente para sobreviver a essa acidez. Continuando, a gente tem uma coisa interessante, ó, vem comigo para a tela de novo aqui. A locomoção deles é feita com auxílio de músculos, lembra? Eles têm mesoderme. Se eles têm mesoderme, a mesoderme forma os músculos. Eles têm músculos longitudinais, tá? Que dariam um movimento em uma direção. E para ajudar nesse deslocamento, então tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha só essa cavidade. Ele tem o revestimento externo, ele vai ter o músculo, que é a origem mesodérmica, tá tudo isso aqui, ó. O músculo dele, que é de origem mesodérmica. Tem o tal do pseudoceloma, lembra lá? Aquela cavidade que por fora mesoderme, por dentro é endo. Aqui o intestino, então tá tudo certo. O esqueleto hidrostático deles, vamos lá, volta para mim aqui, ó. Essa cavidade do celoma é preenchida por um líquido e aquilo dá uma firmeza. E conforme ele vai movimentando a musculatura, o líquido vai sendo deslocado para um lado e vai sendo deslocado para o outro. Então esse esqueleto hidrostático, esse pseudoceloma e esse líquido, ajudam a dar uma sustentação, já que isso aqui é um invertebrado, né? Então ele não tem ossos, então como é que vai sustentar para o corpo dele não ficar todo molengão? Essa cavidade do pseudoceloma com líquido, isso ajuda também a movimentar. Movimento coleante é como se fosse um chicote assim, ó. Então é dessa forma que esses nematóides vão se movimentando, um movimento como se fosse em chicote ali, beleza? Isso não é lá tão relevante assim para as questões, tá galera? Só um extra que eu estou passando para você. Seguindo em frente, eles não têm sistema respiratório e sistema circulatório. Lembra que cnidário não tinha? Porífero não tem nada, né? Então não vou nem falar deles. Cnidário não tinha, os plateumintos também não tinham sistema respiratório e circulatório, e aqui ainda não apareceu esse sistema circulatório e respiratório. Sempre que um animal ali não tem esses sistemas, essas funções, isso aqui é feito por difusão, tá?
Então, os gases ali, os nutrientes, eles vão passando de célula a célula por um transporte de membrana conhecido como difusão. Tranquilinho? Mas deixa eu apagar aqui para não ficar em cima, né? Coisa medonha. Então, difusão. Agora, continuando. Lembra que Cnidário não tinha sistema excretor. Plateuminto tem uma tal de célula-flama, que é a excreção deles. Aqui, nós temos os tubos em H. Vem comigo para a imagem para você entender. Então nós temos os tubos ali que vão coletar, né? Coletar aquele líquido da cavidade do pseudoceloma e tal, substâncias que não precisam mais estar dentro do corpo, porque elas são tóxicas, e aí essas células aqui que são denominadas renetes, elas se encontram aqui, ó, tá vendo? Então elas têm esses tubos que vão passando no corpo, coletando, se encontram aqui no meio e ali vai ter um poro excretor que vai liberar isso do corpo do animal. Por que o nome, deixa eu apagar para não ficar feio de novo, porque o nome tubo em H, eu acho que não ficou muito difícil de entender, porque esses tubos que passam, os renetes, eles vão se encontrar para poder liberar e aí formam esse desenhozinho de um H. Beleza? Então, ó, volta para cá. Plateuminto, célula-flama, nematóide, tubos em H. Tranquilo? Continuando, sistema nervoso. Vamos lá na escala evolutiva. Porífero não tinha. Cnidário, primeiro sistema nervoso do reino animal. Sistema nervoso difuso. Aí, de repente, veio a planária. Tá lembrado da planária? Que já tinha uma cefalização. E lá na região da cabeça dela, existiam gânglios. E desses gânglios partiam cordões nervosos. Tá lembrado disso? Então lá nas planárias nós tínhamos um esqueminha desse aqui assim, ó. Tinha uma planáriazinha aqui, a planáriazinha com uma região, uma cabeça. Aqui ela tinha gânglios, tá? Ô caramba, ela tinha gânglios e desses gânglios partiam cordões nervosos que levavam essa informação para todo o corpo. Isso aqui era um sistema nervoso ganglionar ventral, porque os cordões nervosos passavam pela região ventral. O sistema nervoso dos nematóides continua sendo um sistema nervoso ganglionar. Lá naquela região da cabeça, vem comigo aqui para a imagem, nós temos aqui a região da cabeça, que tem a boca, tem a faringe. Perceba, nós temos um anel, tá? Um anel que vai passar aqui, ó, que é um anel nervoso. E desse anel nervoso vai partir um cordão que vem pelas costas dele, chamado cordão dorsal, e um cordão que vem pela região ventral. Portanto, ó, anel nervoso na parte da frente, um cordão nervoso que vem por trás, um que vem pela região ventral. Qual que é a diferença entre eles, tá? O cordão nervoso dorsal tem a função motora, única e exclusivamente para mandar aqueles estímulos, aqueles impulsos para o músculo, para que ele consiga se locomover. Já o cordão ventral vai ter uma função motora também, mas também uma função sensorial. Então, para captar estímulos que venham também de fora. Isso é extremamente relevante, professor, eu saber para a prova? Não, galera. O que eu acho extremamente relevante é você acompanhar a escala evolutiva do sistema nervoso, tá? Então, porífero não tem, cnidário, sistema nervoso difuso, plateuminto e nematóide, sistema nervoso ganglionar, que vai permanecer em alguns outros grupos que a gente vai ver pela frente, só muda um pouco mais para frente, tá? Continuando aqui, temos falar um pouquinho sobre a reprodução. Cara, a reprodução dos nematóides, quando cai isso numa prova, é muito baseado na reprodução da lombriga, do Ascaris lumbricoides, que vale para a maior parte dos outros grupos também. Tá? Esse Ascaris lumbricoides, que é esse vermezinho aqui, que parece aquele espaguetezinho, percebam comigo aqui nessa imagem. Aqui nós temos um macho e aqui nós temos uma fêmea. Perceba o final do corpo dele. O macho, o final do corpo dele é como se tivesse um anzolzinho. E para que serve esse anzolzinho? Para engatar no corpo da fêmea. Então vem comigo para esse desenho. Olha só. Esse macho, tá vendo isso aqui é um macho? Ele vai ter esse ganchinho no final do corpo e lá na região terminal ele tem espículas copulatórias. O que ele faz? Para que serve essa espícula copulatória? Ele vai introduzir isso aqui num poro genital da fêmea. Olha só, aqui em cima fêmea, poro genital feminino. Então ele pega aquele anzolzinho que ele tem no corpo, vai dar a voltinha aqui e
vai introduzir essa espícula genital no organismo feminino. Para quê? Para liberar os seus espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Portanto, se você se ligar que o espermatozoide é liberado dentro do corpo da fêmea, a fecundação você já sabe que é interna. Fecundação interna é aquela que ocorre no interior do corpo. O desenvolvimento direto ou indireto, tá lembrado dessa classificação? Desenvolvimento indireto é aquele onde nós temos a presença de uma larva, tá? Então existe uma larva, um estágio larval, dependendo do grupo, tem 2 estágios, rabditoide e filarioide. Aí vem doenças, nós temos uma doença chamada aqui filariose. Vamos falar um pouquinho sobre quais doenças tem, tá? Beleza, então tá aqui fecundação interna, desenvolvimento indireto, existe esse dimorfismozinho sexual aqui na região terminal do corpo, do ascaris, lumbricoides, a popular lombriga. Para fechar essa aula, eu só quero citar para você aqui quais são as principais doenças que podem aparecer nas questões causadas por nematóides, beleza? Só citar a doença e quem causa, não falar sobre ciclo, sobre sintomas, essa não é a aula, beleza? Mas é importante, algumas doenças aqui são bem importantes. Então vamos lá, a mais famosa de todas, tá? A mais comum, a verminose mais prevalente que nós temos aqui no mundo, a ascaridíase, causada pelo verme Ascaris lumbricoides, que é popular lombriga. Lombriga, beleza? Pega por ingestão ali de água e alimentos contaminados com ovos. Ancilostomose é o popular amarelão, causado pelo Ancilostoma duodenale ou pelo Necator americanus, que era aqueles daquela boca cheia de placas cortantes que a gente viu lá no primeiro slide, tá lembrado daquilo lá, aquela coisa demoníaca lá? Então isso aí é o amarelão, Ancilostoma duodenale ou Necator americanus. Ancilostomose ou necatoríase também, porque um dos agentes etiológicos é o Necator americano. Então pode ser que uma questão ou outra mais específica chame isso de necatoríase. É a mesma doença, beleza? Filariose. Wuchereria bancroft é o agente etiológico, isso é transmitido pela picada de um mosquito, tá? Que é o mosquitinho culex, que é um pendulãozinho ali, e a filariose é a popular elefantíase. Essas microfilárias vão se instalar nos vasos linfáticos, promover inchaço, isso é uma loucura, é uma doença bem intensa. Filariose também é por nematóides. E o bicho geográfico, cara. Bicho geográfico, a larva migrans cutânea, que é um parasita intestinal de cachorro, na verdade. Ancilostoma brasiliense. Mas aí acaba penetrando na pele do ser humano ali sem querer e começa a fazer vários caminhos ali. Isso é o bicho geográfico. E para fechar, temos a enterobiose, causada pelo verme Enterobius vermicularis. Essa doença também é chamada de oxiurose. E uma grande característica dela é um sintoma muito clássico, que é a coceirinha no forébis. É a prurido anal, nome bonito, hein? Prurido anal, é a coceira no ânus, beleza? Então isso aqui são as doenças mais cobradas, causadas por nematóides. Para fechar, tem aquele nosso resumão. Resume aí um minutinho, fecha a nossa aula, então vem comigo. Quem são os vermes nematóides? Vermes cilíndricos, triblásticos e pseudocelomados. Novidade evolutiva aqui, ó. Sistema digestório completo, outra novidade evolutiva. Excreção por tubos em H, diferente das células flama que tínhamos lá nos plateumintos. Sistema nervoso ganglionar não é uma novidade em relação aos plateumintos, também era assim. Fecundação interna e o desenvolvimento indireto com a presença de larva. E as principais doenças que nós temos para cá são a ascaridíase, que é a popular lombriga, a ancilostomose, que é o popular amarelão, a filariose, que é a elefantíase, a enterobiose, também chamada oxiurose, coceira no ânus, e o bicho geográfico, larva migrans cutânea. Tranquilo, rapaziada? Então olha só como eu consegui, de maneira rápida, objetiva, passar para vocês as principais informações sobre o filo dos nematóides. Se você gostou dessa aula, se você acha que essa aula aqui te ajudou de alguma forma, eu peço para você sentar o dedo nesse like, bota um comentário, deixa ele para mim. Valeu, professor, gostei da aula, me ajudou, acertei. Mas o ideia é o seguinte, pegou esse conhecimento, procura na internet aí, ó, questões nematóides. Questões nematóides. Se você acertar a questão com base no que eu falei, é porque eu te ajudei. Claro que entendam que essa não é uma aula sobre doenças. Então a maior parte das questões que cobram plateumintos e nematóides nas provas, nos vestibulares, falam um pouco sobre as doenças. Então procure
aulas também sobre o ciclo de cada doença que eu comentei aqui com vocês. Beleza? Valeu, galera. Continue acompanhando a nossa sequência de aulas de zoologia. Lembrando que a aula seguinte é sobre os anelídeos. Foi um prazer mais uma vez. Abraço e até a próxima aula.